Hi guys, what's up? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui, uma dica bastante valiosa, vamos dizer assim, porque fatalmente aí quando você começar a aprender inglês, você vai cair nessa dúvida aqui com esses dois verbos aqui, que é o verbo have ou has aqui. O has você vai utilizar na terceira pessoa do singular, igual aqui eu deixei aqui, ó, nessa coluna aqui com os pronomes, ó, perceba aqui, ó, para he, she e it, você utiliza o has, certo? No restante aqui dos pronomes, você vai utilizar o have. Então aqui o have ou has, ele vai ser traduzido como ter no sentido de posse, certo? Então você vai utilizar aqui o have ou has aqui no sentido de posse. E o there is aqui no singular ou there are no plural, no sentido de haver, de existir, de há. Então deixa eu escrever aqui, ó, esse já ficou mais bonitinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Haver, certo, pessoal? Então vamos lá, vamos entender essa bagaça aqui, ó. Vou explicar aqui pra vocês embaixo aqui, porque fatalmente vocês vão ter dúvida, ó. Por exemplo aqui, tá vendo aqui embaixo aqui, eu vou grifar pra vocês aqui. There is a car on the street, certo? Há um carro na rua. Normalmente, aí, se você for uma pessoa normal como eu, você não vai falar assim, há um carro na rua. Fatalmente você vai falar assim, tem um carro na rua. Certo? Por isso que a gente tem tanta dúvida aí quando for utilizar o verbo have ou there is aí no começo, porque não sabe dessa regra aqui. Então, normalmente você vai falar assim, tem um carro na rua. Você não vai falar, há um carro na rua, né? Normalmente é assim. Então, os americanos, né, os ingleses, eles conjugam o verbo corretamente, né? Porque o certo é falar com o verbo haver, né? De existir alguma coisa, né? Não de ter, né? De posse. Então, fatalmente aí, o correto é você falar there is a car on the street e não have a car on the street, né? Que normalmente você vai se perguntar assim, quando você começar a estudar, por que eles não utilizou o verbo have? Por causa dessa regra aí. Então, quando for no sentido de haver, de existir, né, de há alguma coisa, eles vão utilizar o there is ou there are para o plural, certo? Aqui embaixo aqui eu coloquei uma aqui no plural aqui, só para um exemplo, né? There are some books on the table, né? Há alguns livros em cima da mesa. Então, no sentido de haver, foi utilizado aí o there are, né? E ele está no plural, utilizou o there are, certo? Então, there are some books on the table. Há alguns livros na mesa, né? Em cima da mesa, certo? Agora aqui, ó, do outro lado aqui, I have a beautiful car. Eu tenho um lindo carro, um bonito carro, certo? Então, tá no sentido de posse aqui. Tá olhando aí, galera? No sentido de posse. Então, eu vou utilizar o verbo have no sentido de posse, né? Como eu estou utilizando o pronome I, eu vou utilizar o have. E aqui embaixo, aqui, ó, he has a book. Ele tem um livro. Como é o pronome he, que é na terceira pessoa do singular, vou utilizar o has, certo? E aí fica he has a book, né? Ele tem um livro. Ok, galera? É uma dica aí muito simples, rápida, mas que com certeza se você estiver começando a estudar inglês, fatalmente você vai cair nessa dúvida e agora assistindo esse vídeo, você não vai ter mais ela. Ok, galera? Então é isso aí. Esse é o vídeo de hoje aí, uma dica simples, mas porém muito poderosa aí para quem não sabia, né, dessa regra aí. Ok, galera? Então tá tudo certo aí, ficamos por aqui, see you later, ok? Então até o próximo vídeo aí e falou, pessoal, até mais!